Muito bem, acho que está gravando? Gravando! Que maravilha! Hoje a gente vai dar sequência aos nossos estudos bíblicos sobre formação ministerial. A gente vem falando aí a respeito de diáconos, diaconisas da casa do Senhor. Deixa eu só voltar para cá. Tudo certo? Está tudo certo, Val? Muito bem, então esse é um pouco do nosso roteiro, né? A gente vem falando, né, especificamente nessas 5 aulas sobre diáconos e diaconisas. Hoje nós vamos, não é esse, deixa eu ver, deixa eu avançar. Aqui a gente vai para o ponto certo. É esse aqui, estava no lugar errado, agora sim. Então a gente vai falar sobre exemplos de diáconos e diaconisas na Bíblia. E essencialmente 3 exemplos, tá? Para ficar bem mais fácil da gente acompanhar. Desde quando os apóstolos, junto com a igreja, construíram, né, em conjunto o ministério dos diáconos, naquela ocasião a gente conheceu 7 deles. Lembrem que para ser, né, escolhido para essa posição, era importante que fossem pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação e com sabedoria. E sempre que a gente pensa neles, a gente lembra muito de Estevão, né? Estevão é um nome emblemático assim nessa história. E eu trouxe um texto aqui para a gente ler junto. A história de Estevão, no livro de Atos, não está resumida só nesses 7 versículos que tem aqui, né? Tem mais, mas a gente não vai ler inteiro. Paramos por aqui, depois a gente comenta, a gente sabe um pouco da história dele, mas eu menciono assim mesmo. Então, Atos capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então você vê que, por mais que o ministério de Estevão, né, fosse ali de ser um diácono na casa do Senhor, né, aquele que estava servindo as mesas, o plano de Deus para a vida de Estevão não estava restrito a servir as mesas. Isso é importante porque aí a gente começa a pensar que não é porque eu sou um diácono que eu tenho só que fazer aquilo. Porque Deus, ele vai te usar muito mais do que você pode imaginar. O exemplo de Estevão está aí, né? Ele não estava restrito a servir as mesas, ajudar na distribuição do mantimento, mas Deus estava usando Estevão, né, cheio de poder, de graça, e olha só o que acontecia com ele, né? Prodígios e grandes sinais, deixa eu ver se aqui está aqui, e grandes sinais no meio do povo. Então, quando Deus quer usar uma pessoa, Deus vai usar porque ele sempre tem um plano, um propósito, sempre tem uma vontade. Mas o curioso da história de Estevão é que, por mais que Deus estivesse usando Estevão, e olha só, né, com grandes sinais entre o povo, a gente vê que Estevão sofreu uma oposição, que no caso, humana. Porque olha só o que aconteceu. Então, versículo de número 9, né? Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram e discutiam, discutiam com Estevão. Olha só que coisa, né? Vamos pensar aqui. Estevão está fazendo a obra, certo? Deus estava usando Estevão com sinais, certo, Marquinhos? Certo. Com prodígios, mas
tinha gente com inveja. Alguns que eram da sinagoga, se eles eram da sinagoga, duas possibilidades. Ou eles eram judeus praticantes, tá? E por serem judeus praticantes, eles entendiam a lei, conheciam, né, o Antigo Testamento, ou eles eram convertidos ao judaísmo. A hipótese mais provável aqui é que eles eram judeus mesmo, tá? Conheciam todas as leis, mas eles não estavam felizes com aquilo que estava acontecendo no meio deles, ou seja, não estavam felizes com o ministério de Estevão. A ponto, né, se a gente continuar aqui, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, o que me dá a entender? E ver se você chega na mesma conclusão. Que Estevão estava pregando a respeito de Jesus. E essa pregação era acompanhada de sinais, de prodígios. Então ficava muito difícil, né? Porque imagina, Estevão estava pregando o Evangelho. Então aqui a gente vê um outro elemento importante, que é os diáconos. Eles não estavam só servindo as mesas, eles também estavam falando de Jesus para as pessoas. Só que no caso de Estevão, além da pregação, tinha os prodígios e os grandes sinais que eram evidentes aos olhos do povo, porque Estevão fazia isso em nome de Jesus. Só que os religiosos, e aí vamos chamá-los dessa forma, né? Os religiosos tentavam, né, discutir, argumentar contra Estevão, porque certamente a pregação de Estevão dava conta de que Jesus era o Messias, Jesus tinha morrido na cruz, falava de salvação. E os judeus religiosos daquela época tinham outras convicções, queriam discutir com Estevão no sentido de que não pode ser o Messias não é esse, não chegou ainda, se chegar não vai ser desse jeito. Eles tinham lá os seus argumentos. Só que como a gente vê que a fala de Estevão era dotada de sabedoria e do poder do Espírito Santo, para Estevão ficava fácil, porque ele estava com tudo aquilo que ele precisava, sabedoria do alto, Espírito Santo agindo na vida dele. Os argumentos daqueles que tentavam debater com Estevão não eram suficientes, tanto que o versículo diz, né, que eles não podiam resistir à sabedoria e essa manifestação do Espírito que habitava na vida de Estevão. Já que eles não conseguiam vencer de um jeito, o que eles fizeram? Subornaram alguns homens, por isso que a oposição aqui ela é humana, né? Subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aí eles tinham um prato cheio, porque falar contra Moisés, e mais especificamente contra a lei de Moisés, né? Porque o papel de Moisés não era só o de profeta, né? Ele foi aquele que trouxe a lei de Deus para o povo. Falar de Moisés, falar de Deus, acabou. Aí, né? E a lei de Moisés diz o seguinte: para você condenar um homem, você não podia ficar só no ele disse, sabe? Um disse, outro disse. Tinha que ter testemunhas, pelo menos 2 ou 3, pelo menos, que corroborassem, né, que confirmassem uma história. Por isso que eles contratam alguns homens, né? Porque não podia ser assim, chama uma pessoa e fala, não, ele disse, e fica aquele disse, sabe? Então você pega um grupo de pessoas, combina uma história, porque a lei determinava que
Aquela história tinha que ser comprovada pelas testemunhas. As testemunhas tinham que contar a mesma história. Porque senão não dava para condenar uma pessoa se um fala de um jeito, aí a outra testemunha contra outra história, aí uma não confirma a outra e fica aquela situação igual que a gente vê aí nos filmes, né? As testemunhas têm que contar histórias, senão não funciona. Só que quando você contrata, você combina, né, Val? Né, Rodrigo? Combina a história e fala, ó, vamos contar essa história aqui, que é para ficar coerente. E a história era essa, olha, ouvimos esse homem proferir blasfêmias. E, gente, essa palavra blasfêmia, ela tem, no contexto religioso, tem um peso muito sério. E aí, o povo falou assim, não, peraí, você está falando de Moisés, está falando de Deus, a gente não pode aceitar. Daqui para frente, a gente conhece a história. Estevão continuou falando de Jesus, provou pelas Escrituras que Jesus é o Messias, Filho de Deus, Salvador, mas não teve jeito. Os homens apedrejaram Estevão e ele então se tornou o primeiro mártir da igreja, porque foi o primeiro que morreu em nome de Jesus. Não foi o último. Até hoje tem gente que morre, mas Estevão foi quem começou essa linhagem, né? Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra Estevão. O agarraram e levaram ao sinédrio, apresentaram as testemunhas falsas, que disseram, esse homem não para de falar contra o lugar santo, contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruiria esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Para o povo aquilo era inadmissível. Então, no exemplo de Estevão, o que a gente vê? A gente vê um homem posicionado para fazer a vontade de Deus e ao mesmo tempo tendo que encarar a oposição humana de gente com inveja, sabe, Marquinhos? Com ciúme e com uma motivação puramente religiosa. Porque eles eram da sinagoga, né? As sinagogas, elas surgiram... Deixa eu ter que ficar mais perto aqui, senão o microfone não pega bem. As sinagogas surgiram na época do cativeiro. Porque o que acontece? Como o povo foi levado para o cativeiro, o templo foi destruído, eles construíram as sinagogas como um lugar para reunião. Como se fosse um tipo de igreja, digamos assim. Nas sinagogas, o que acontecia? Alguém era chamado para ler a Escritura, sempre o Antigo Testamento, e se aquela pessoa tivesse um pouco de fluência no texto, né, capacidade de poder comentar aquele texto, ele ministrava. Então era isso, a sinagoga era isso. E nas sinagogas, para manter a sinagoga de pé, e o que eu estou falando pela história, tá, gente? Então, para manter a sinagoga de pé, as pessoas tinham que fazer suas doações. Se um monte de gente começa a sair da sinagoga e ir para a igreja, faz a conta, né? A pessoa da sinagoga está vendo o seu dinheiro, né, que antes entrava, as doações, né, que eram dadas para as sinagogas, são levadas para outro lugar. Então, essa oposição humana que a gente vê de gente disputando pessoas, vocês estão me entendendo, né? Gente disputando, não, você tem que vir para cá, não, tem que ir para essa igreja, tem que ir para aquela, tem que ir para esse ministério, para aquele. Gente, isso aí é da história da igreja, que já começou dessa época aqui. Porque, olha, entenda o que eu vou falar agora. Aqueles homens e mulheres
que entregavam a vida para Jesus, bem nesse comecinho, eles não deixavam de ser judeus, eles não deixavam de acreditar na lei, não deixavam de seguir os rituais da lei, eles não mudavam. Eles só passavam a entender agora que Jesus cumpria as profecias. Então, eles não perderam nenhuma identidade do que eles já tinham. Eles continuavam sendo judeus, seguiam as leis, seguiam os preceitos da lei. Eles não tinham por que blasfemar contra Moisés, contra o santuário. Eles não tinham motivo para isso. Porque eles não tinham trocado de identidade. Vocês estão me entendendo? Sim? Eles continuavam sendo judeus. Só que agora eles estavam reunidos. Tanto é que existe um livro de um escritor chamado Justo Gonçalves, é um escritor mexicano, que conta um pouco da história. Eles falam, esse historiador, ele diz o seguinte, que os judeus cristãos, eles continuavam indo para a sinagoga. Só que além de ir para a sinagoga, eles também se reuniam nas casas para falar de Jesus. Eles não perderam os hábitos judeus que eles tinham. Então a questão aqui, essa oposição, além de ser religiosa, porque eram os da sinagoga que estavam aí no embate contra Estevão, a gente vê, né, uma questão que é a questão de, olha, essas pessoas aqui são da sinagoga, elas não são de Jesus, elas são daqui, elas não podem sair daqui. No final, é sempre aquela questão de ter poder sobre as pessoas. De dizer, olha, aqui não pode ser diferente do que a liderança da sinagoga está ensinando. Tem que ser desse jeito e acabou. Se tiver alguém falando diferente, vamos nos opor, vamos resistir. E se a gente não ganhar no argumento, a gente acha um outro jeito. Porque eles não ganharam no argumento. Já que eles viram que não dá para parar de um jeito, vamos para a oposição humana. Trazendo isso para os nossos dias, é natural que quando você servir a Deus na casa do Senhor, né, como um colaborador da casa do Senhor, é natural que você enfrente resistência humana. Na minha jornada, eu já vi muita gente que, quando começou a servir na igreja, né, sofreu resistência do marido, da esposa, dos pais, dos amigos. Gente dizendo, mas você só vive na igreja, não dá pra faltar um dia. Porque é óbvio, né? Você se sente comprometido com aquela obra. Então, quanto mais você puder priorizar, você sente essa responsabilidade. Que os outros que são de fora não conseguem entender. Tipo, vamos fazer um churrasco aqui. Mas tem Santa Ceia, eu preciso estar lá. Mas não pode faltar um dia, não tem problema. Deus não vai te castigar, sabe? As pessoas, elas não entendem, as pessoas de fora não entendem o compromisso, a responsabilidade e o comprometimento com a obra de Deus. Eles pensam que é lavagem cerebral, estão te controlando, estão te dominando. Mas se você tem uma responsabilidade com o Senhor, da obra, que é Jesus, saiba que essa oposição humana vai existir. Óbvio que não vão subornar ninguém para tentar te apedrejar, né? Mas o apedrejamento ele vem de outra forma, né, Marquinhos? Né? Vão estar falando que você é muito fanático, muito, né, que você aí está, né, trabalhando só com o pastor, não quer saber da... É natural. O apedrejamento é outro, é isso que eu quero dizer. Mas a oposição, ela é real. E aqui é uma oposição humana. Né? Certo, Val? Paulinho? Tudo bem? Então, como servo de Deus, como aquele disposto a servir, você vai estar aqui na igreja, fazendo a obra do Senhor,
mas você vai ter que saber lidar com a oposição humana, porque ela vai existir. De gente dizendo que você está fanático. E nem tá, né? Porque você não deixou de ser quem você é. Você só assumiu um compromisso com Cristo e com a obra dele. Dando sequência, segundo exemplo, Filipe, que também era um dos 7. É na sequência da história de Estevão, né? Então se você vê, Estevão está lá capítulo 6, capítulo 7 de Atos, capítulo 8 aparece Paulo, que naquela época era chamado de Saulo, já fazendo oposição. E agora a gente vem aqui para Atos capítulo 8, versículo 4, e a história de Estevão, de Filipe, aliás, não é só esse trecho, né? Vamos lá. Enquanto estava acontecendo a perseguição de Paulo, aquela loucura toda, os que foram dispersos iam por todas as partes pregando a palavra. Coisa importante, quanto mais o evangelho era pressionado, no sentido contrário, mais as pessoas se enchiam de ousadia para falar do evangelho. A palavra estava sendo pregada em toda parte. Filipe foi a cidade de Samaria, e aqui vamos começar, né? Samaria era o lugar onde os judeus desviavam o caminho. A história diz que se o judeu tinha que passar por Samaria, ele preferia dar a volta por fora da cidade para não entrar na cidade dos samaritanos. Samaria é aquele lugar onde Jesus encontrou a mulher samaritana que pedia água, que os judeus acharam absurdo. Nossa, Jesus falando com uma mulher ainda samaritana, né? Que loucura. Mas Filipe estava lá, na cidade de Samaria, anunciando Cristo ao povo dali. Então ele estava pregando para quem? Para os samaritanos. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. No caso de Filipe, a oposição era espiritual. Porque imagina, né? Você chegar num lugar, presta atenção no texto, né? Os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos. Não é aquele, tá numa reunião, um manifesta, depois o outro, na outra semana, não. Muita gente demoniada. Muita gente demoniada. E como Filipe, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, as pessoas ficavam impressionadas com aquilo. E os espíritos malignos gritavam e iam embora. Além disso, muita gente sendo curada, né? E é nesse contexto aqui que a gente vê a história de Simão o Mágico. Simão, ele era um praticante das artes mágicas, do misticismo, e ele tinha uma reputação, porque ele interpretava a movimentação espiritual. Ele era um médium sensitivo. O nome que quiserem dar hoje em dia serve para Simão. Só que Simão viu que Filipe tinha uma coisa que ele não tinha, né? E na sequência desse texto a gente vê que Simão abraçou a fé. Né? Mas ele queria, na verdade, mais o poder que os discípulos de Jesus, Filipe, os apóstolos tinham, do que a vida de um seguidor de Cristo, andando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade,
aquilo que a gente sabe. Então ele queria muito mais poder fazer sinais, prodígios em nome de Jesus, do que realmente andar como Jesus esperava que ele andasse. Tanto que esse Simão, ele sofreu uma oposição da parte de Pedro, porque Pedro estava impondo as mãos, as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo nas suas vidas e ele queria isso. E estava até disposto a pagar, porque achava que era uma coisa que se comprava. Filipe, você vê que a oposição não é humana, porque as multidões, né, davam atenção às coisas. Então não tinha lá os religiosos dizendo, você não pode ficar pregando aqui, a gente, né? Era diferente, mas a oposição espiritual estava ali. Quando você se põe a servir a Deus, além da oposição humana, você também enfrenta a oposição espiritual. Porque se aqueles demônios estavam manifestando, eles estavam manifestando aonde? Nas reuniões, nas vizinhanças. E Filipe então era acionado, né, para ir lá e expulsar aqueles demônios e trazer libertação para aquelas pessoas que não eram poucos, né? Como a gente vê no texto, muitos estavam possuídos por eles. Essa era a história de Filipe. De Filipe a gente lembra também da passagem com o eunuco. Talvez acho que a gente mais associa a Filipe, né? Que está logo na sequência, versículo 26. Um anjo do Senhor, então olha só a questão do mundo espiritual aí. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-se, vá para o sul, no caminho, desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe levantou e foi, e quando? Aí eu pulei aqui o texto, né, porque aqui é a passagem que ele encontra com o eunuco, conversa com o eunuco, explica as escrituras para o eunuco, batiza o eunuco. E quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou. Arrebatamento é isso, inesperadamente tira de um lugar e transporta para outro lugar. E o eunuco não viu. E aí ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então você vê na história de Filipe um homem bastante usado por Deus, batizando pessoas, expulsando demônios, curando doentes, enfermos, pregando o Evangelho e tendo essas experiências sobrenaturais, se arrebatado, sabe? Você está num lugar assim, pisca o olho, daqui a pouco você está em outro lugar. Como que eu cheguei aqui, né? E para terminar, Atos 21, aqui, viagem missionária de Paulo. Paulo, junto com seus companheiros de viagem, no dia seguinte, e aqui é Lucas que está narrando a história, né? Partimos e fomos para Cesareia, mesma Cesareia ali, ó, no versículo anterior, estão vendo? Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete lá dos diáconos, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Então, 4 profetisas dentro da sua casa, que eram mulheres. O destaque aqui dos solteiras tem uma explicação, porque por ser solteiras elas tinham mais liberdade para poder atender as demandas da obra do Senhor, porque uma mulher casada tinha que cuidar da sua casa, tinha que cuidar da sua família e não podia ter tempo para atender toda e qualquer demanda. Ela tinha que encaixar isso ou estar com seu marido fazendo a obra junto. As mulheres solteiras e os homens solteiros também, porque a responsabilidade pelo lar não é só da mulher, do homem também,
né? Os solteiros, eles tinham mais chance de viajar, de fazer, né, outras viagens missionárias, de pregar nas igrejas, então tinha um pouco mais de liberdade, por isso o destaque aqui para os solteiros. Certo, Val? Certo. Então, a história de Filipe é uma bênção, né? Bênção pura. Bênção pura, né? 4 filhos profetizam, já pensou? Maravilha. Maravilha, Bênção né? pura. Deus falava dentro de casa, né? É. Isso é verdade, gente. Para terminar, estamos acabando? Para terminar, esse é o exemplo mais polêmico de todos. Fibe, ou como você lê, Febe, né? Vamos ler o versículo? Romanos, capítulo 16, Paulo escrevendo aos Romanos. Recomendo-lhes a nossa irmã Fibe, ou Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. O apóstolo Paulo falando. Como ele estava escrevendo a carta para a igreja de Roma, então essa mensagem era: irmãos aí de Roma, irmãos romanos, servos do Senhor, eu recomendo para vocês a irmã que está servindo na igreja, para que vocês recebam no Senhor como convém aos santos. Como convém aos santos. Ajudem em tudo o que de vocês ela vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos. Então, serva de Deus mesmo. Por que esse versículo é polêmico? Porque durante muito tempo a igreja defendeu que somente homens poderiam ser diáconos. Por causa de Atos capítulo 6, escolheram 7 homens. E durante muito tempo a igreja usa esses argumentos, a igreja que eu falo, a instituição, né? Igreja histórica, usa esses argumentos para dizer assim: não, no ministério de diáconos, presbíteros, pastores, é só para homem. Mas este versículo especificamente, ele menciona uma mulher sendo enviada de uma igreja para outra, com uma recomendação da parte de Paulo, e uma orientação que diz o seguinte: olha, recebam como convém aos santos. Prestem atenção aqui. O objetivo desse versículo, que parece ser um versículo avulso assim, é dizer: olha, está chegando aí para vocês uma mulher, né? E vocês têm que tratar essa mulher com honra, com dignidade, como convém aos santos. Porque aqui onde ela serve, ela é uma referência, né? Protetora de muitos, inclusive de mim. Paulo o apóstolo falando isso. Então, nada de machismo, nada de misoginia, nada de destratar por ser mulher. Recebam ela com honra, com dignidade, como convém aos santos. Tá? Não cheguem porque ela é uma mulher e recebam de qualquer jeito, nem ignorem, não façam nada, como se faz no mundo. Aqui tem que ser diferente. É sutil, mas é fácil de perceber, porque não é um versículo avulso. É importante dizer assim: olha, está chegando essa mulher, recebam como convém aos santos. Não diminuam, não deixem de dar a importância que ela tem, porque ela tem importância. Não é bacana, né? A gente pensar nesse versículo dessa forma, porque não é um versículo avulso. Paulo já recomendou outras pessoas em outros momentos, mas para ele
É importante dar esse destaque para Fíbe. E agora eu vou sentar aqui um pouquinho, porque eu vou pedir para vocês lerem comigo esse mesmo versículo em algumas outras traduções. Só para a gente ver como que esse texto é engraçado. Deixa lá. Temos tempo? Temos tempo, Val. Romanos, capítulo 16. Esse é o texto... Ah, não tá. Espera aí. Agora vai. Tá aí. Esse é o texto que nós lemos, né? Eu estou na Nova Almeida atualizada. Esse aqui. Como a gente sabe, o texto original ele foi escrito em grego, não foi escrito nas línguas modernas de hoje. E a versão que eu estou mostrando para vocês é uma tradução em português. Então, eu vou mostrar agora este texto, que ele é polêmico, e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Vou mostrar esse texto em outras traduções, por enquanto da língua portuguesa. Essa acho que talvez é uma das traduções que eu menos gosto, que eu acho ela muito ultrapassada. Mas vamos lá. Recomendo-vos, pois, Fíbe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém os santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim. Mas não para por aí, Marquinhos. Agora vamos ver outra versão. Um pouco mais moderninha, Marquinhos. Bíblia Viva. Fíbe, uma estimada irmã, serva da igreja em Cencreia, irá visitá-los em breve. Ela trabalhou arduamente naquela igreja. Recebam-na como irmã no Senhor, dando-lhe uma calorosa acolhida cristã. Ajudem-na de todos os modos que puderem, pois ela auxiliou muitos em suas necessidades, inclusive a mim mesmo. Nova versão internacional em português. Recomendo a vocês a nossa irmã Fíbe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor como convém aos santos, que a ajudem em tudo que necessite, pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente, também para mim. Agora a última. Nova tradução na linguagem de hoje. Recomendo a vocês a nossa irmã Fíbe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente, a mim mesmo. De todas as traduções, a única... Vocês viram que as outras traduções evitaram chamar Fíbe de diaconisa. Vocês perceberam? Tentaram usar uma forma, dizer, olha, uma serva, trabalha aqui, faz isso. Porque são tradutores, são pessoas que estão tentando buscar as melhores palavras para tirar o texto do idioma original e trazer para um idioma que ele quer traduzir, o português, por exemplo. A versão, nova tradução na linguagem de hoje, é uma das poucas traduções que chama Fíbe de diaconisa da igreja. As outras preferem usar um termo mais genérico. Porque se você chama de serva, todo mundo é servo. Essa aqui deu o nome correto.
E agora, Marquinhos, agora a gente vai para aquele texto grego que você lê com bastante fluência, Marquinhos. Hã? Pode pôr aí, Marquinhos, vamos lá. Vamos terminar, já estamos acabando. Tá? Muito bem. É o mesmo texto. Mesmo texto. E a palavra está aqui. Diácono. Lembra que eu falei que esse D é um ele? Na matemática a gente usa muito a letra grega, né? Então por isso que eu olho, eu identifico por conta da matemática, mas não é que eu sou fluente assim, né? Mas está aqui, ó. O D, o delta, né? Iota, o alfa, o kappa, ômicron, o N. Né? O mesmo versículo, só que aqui está chamando ela de diácono. Que não está errado traduzir serva. Assim como não está errado também traduzir como servo. Mas esta palavra ela é muito mais usada para, por mais que ela sirva para os dois, é muito mais usada pensando no homem do que pensando na mulher. E se Paulo está usando essa palavra aqui, ele está falando realmente de uma pessoa na posição de um diácono. No caso aqui, uma diaconisa, por ser uma mulher. E é tão certo que se a gente fosse para Filipenses, no capítulo 1, a gente ia ver Paulo saudando a igreja de Filipos, os bispos, episcopos e os diáconos. Os diáconos. Então, por mais que você veja traduções falando de Fibe ou de Febe como uma serva, como uma ministra, o texto diz que na verdade ela era uma diaconisa. Isso endossa que tanto homens quanto mulheres que serviam na igreja serviam no papel de diáconos. Legal isso, né? Porque isso desconstrói um pouco, né, uma visão machista que permeou a igreja durante séculos, de que mulheres não podem ter um papel, né, uma responsabilidade, um ofício dentro da igreja. Pode. Aqui está o exemplo de uma mulher. A gente não tem muito mais detalhes a respeito da vida dela, mas o pouco que a gente vê dá total certeza de que ela realmente era uma grande serva de Deus e que deveria ser recebida como tal, não como uma pessoa qualquer. Por que Paulo fez isso? Pode ter muitas explicações, mas a gente sabe que a sociedade daquela época, e isso é verdade, a sociedade daquela época e outras épocas também não mudaram, mas era uma sociedade que tratava a mulher como cidadão de segunda categoria. É verdade. E aqui Paulo está dizendo que dentro da igreja nós não somos assim. Homens e mulheres iguais diante do Senhor. Termino por aqui, vou interromper a gravação. Deixa eu só voltar para cá.